Olá, meus queridos. Então, lá vai a questão sobre células eletrolíticas, mais uma adaptada do Enem, pelos mesmos motivos que eu já tinha falado, né, a respeito da questão sobre células galvânicas. Então, vamos lá. A eletrólise é um processo não espontâneo de grande importância para a indústria química. Uma de suas aplicações é a obtenção do gás cloro e do hidróxido de sódio a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Nesse procedimento, utiliza-se uma célula eletrolítica, como ilustrado a seguir. No processo, qual o produto secundário obtido? Então, está aí em destaque o que temos que responder. Qual o produto secundário obtido na eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de sódio? Vejamos o esquema. Está aí, a cuba eletrolítica, na qual é alimentada a solução aquosa de cloreto de sódio. Então, nessa cuba, na verdade, temos uma mistura de íons sódio, íons cloreto e de água. Então, está aí a composição da cuba. Existe uma membrana separadora aí, um diafragma de amianto. Existem as duas hastes, os dois eletrodos, sendo que cada um é conectado a um polo da fonte de corrente contínua, ou bateria, conforme está ilustrado aí. As hastes dos eletrodos são de carbono, são inertes, então são superfícies através das quais acontecem processos de oxidação ou de redução em função da ligação, da conexão dessa bateria. Então podemos observar que a haste conectada ao polo positivo, segundo o esquema, induz o impulso, o impulsionamento, o direcionamento, a circulação de elétrons desse ponto a esse ponto aqui. Então, haste eletrodo conectado ao polo positivo da fonte é um local, uma superfície, onde acontece aí a entrega de elétrons. As espécies que encostarem ali vão ser obrigadas a entregar elétrons. Então, por isso, o eletrodo conectado ao polo positivo é chamado de anodo, É na superfície desse eletrodo que acontece reação de oxidação. Como os elétrons são impulsionados aqui para a segunda haste, para o segundo eletrodo, na superfície desse eletrodo vai acontecer reação de redução. Por isso, então, ele é denominado como cátodo. Podemos observar pelo esquema que na eletrólise da solução aquosa de cloreto de sódio acontece formação de gás cloro, a formação de um produto secundário, pelo esquema aí, de natureza gasosa, tal como o cloro, e a formação de uma solução aquosa alcalina. Então, o que a gente consegue concluir por esse esquema, considerando as espécies presentes no meio, a espécie que tem maior tendência a ser atraída pelo eletrodo conectado ao polo positivo é o cloreto. Então, o cloreto lá vai encostar, vai entregar os elétrons, vai sofrer oxidação, formando cloro, conforme está representado aqui. E aí no meio temos sódio e água, que podem ser atraídos a esse polo, a esse eletrodo conectado ao polo negativo da fonte, e aí um processo de redução vai acontecer. Como o meio se torna alcalino, a gente conclui que vai acontecer formação de hidroxila. E aí a espécie que possivelmente vai encostar nesse eletrodo conectado ao polo negativo é a água. E aí vai receber elétrons, vai formar gás e formar hidroxila. Vamos ver como é que fica isso escrito. Logo, no polo positivo da fonte, vai acontecer uma oxidação, as espécies do meio vão ser forçadas a oxidar, o eletrodo conectado a esse polo, então, é denominado anodo, e nós concluímos que é o cloreto, a espécie de cloreto, os íons de cloreto, vão encostar no eletrodo conectado ao polo positivo, vão sofrer oxidação e existe a liberação de cloro, conforme está no esquema ilustrativo. Considerando agora o eletrodo ligado ao polo negativo da fonte, ele vai ser uma superfície através da qual vai acontecer reação de redução e, considerando o sódio e a água, sendo o sódio um íon estável, meio aquoso, a tendência é que a água receba esses elétrons, e aí, analisando os átomos que compõem a água, a gente pode concluir que o produto dessa redução é gás hidrogênio. Fazendo o balanço dessa reação pelo método do íon-elétron, ao colocar água indo a hidrogênio, falta balançar o oxigênio e a gente faz esse balanço colocando água. Nesse processo aí, adicionamos mais átomos de hidrogênio e o balanço se dá através da adição de íons hidrogênio. Seguindo, a gente observa na segunda equação que água entra e água sai, então a gente pode cancelar,
né, fazendo com que a segunda equação vá para a terceira, né, indicando aí íons de hidrogênio se reduzindo a gás de hidrogênio. Mas se a questão fala, né, se o processo, né, termina com meio alcalino, né, a gente precisa adequar a nossa equação. Né, como é que a gente faz para sumir com esses íons de hidrogênio? Né? A gente coloca hidroxila, né, mas coloca antes da seta e coloca depois da seta para manter o balanço, né, de massa da equação. Com isso, a terceira equação vai para a quarta, né? Notem aí 2 de hidroxila antes da seta, 2 de hidroxila após a seta, e aí, né, a gente chega na equação final, né, que representa aí a redução de água com formação de gás hidrogênio e íons hidroxila. Logo, o produto secundário é gás hidrogênio, conforme a gente já tinha concluído desde o início. Né? O próprio esquema ilustrativo lhe dá a pista de que esse produto secundário é um produto gasoso, né? E é isso, né? Notem que é uma questão simples, mas que envolve a gente compreender, né, essa questão de polo negativo, polo positivo da fonte, anodo e catodo. Né? Vejam que a terminologia anodo e catodo para os eletrodos no processo eletrolítico, essa terminologia se dá em função, né, do processo que ocorre. E o processo que ocorre se dá em função da fonte que é adicionada ao sistema. Né? Então, a fonte conectada aos eletrodos, né, faz com que eles definem, então, a terminologia dos eletrodos. Né? É diferente do caso das células galvânicas. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até mais.